tema difícil, ainda mais nessa época, nossa conselheira seccional, o Marcelo Fiore, nosso vice-presidente. A comissão também tem uma atuação destacada, não é de hoje, há muito tempo ela vem dando um respaldo importante para a direção da ordem nos temas constitucionais que envolve o cotidiano da nossa atividade da advocacia, mas também dos interesses da sociedade. As comissões têm hoje muito a produzir, muita produção, e nós direcionamos para a pandemia, em razão do momento que vivemos. Então, hoje teremos um convidado ilustre, que é o nosso professor, ex-presidente da República, professor Michel Temer, foi meu professor, tive aula em 1991, no segundo ano da faculdade, salvo engano, também assistente do Dr. Eurico, se a memória não me trai, acho que era assistente do professor Michel Temer, e no segundo ano, quando tive o início com o direito constitucional. Mas as comissões estão trazendo palestrantes, expoentes do mundo jurídico e da nossa nação. O professor Michel Temer aqui hoje, logo cedo, discutindo os contratos administrativos emergenciais, como fazer nesse período de transição de obras, ações de infraestrutura da administração pública. Trouxemos o senador Anastasia logo cedo, porque é relator de um projeto de lei muito relevante que também impacta no nosso cotidiano, e todas as demais comissões, tratando de violência doméstica, a Comissão da Mulher, a Comissão de Direito Penal, as comissões de processo civil, processo penal, discutindo as legalidades das audiências virtuais, as comissões como, por exemplo, da mediação, arbitragem, conciliação, já que o judiciário é muito repleto de volumes e demandas nesse momento, as alternativas que se colocam, enfim, eu passaria aqui muito tempo gastando, não é minha função. Minha função é parabenizar os organizadores desse evento, saudar o professor Michel Temer aqui, agradecer a disponibilidade e a gentileza de aceitar o convite para que a gente possa hoje, com muita qualidade também, levar a todos os que nos assistem mais uma aula, que é o que a gente prima muito pelas mãos do rolo, que é o conhecimento, a informação e a educação. Nós acreditamos que a advocacia se enriquece muito com as palestras, com as palavras, com as aulas, e tenho certeza de que hoje teremos uma tarde muito produtiva. Parabéns a todos pela organização e muito obrigado. Obrigado, vice-presidente Ricardo. Eu quero registrar aqui que o seu trabalho tem sido fantástico. Você tem sido um guerreiro como vice-presidente da OAB do Estado de São Paulo. Agradecer a sua presença aqui conosco, que só engrandece o nosso evento. Quero dar uma palavra de carinho, deixar aqui um registro de carinho ao nosso presidente Caio Augusto Silva dos Santos, que tem sido também um gigante no seu trabalho em prol da advocacia e da cidadania do Estado de São Paulo. Infelizmente, o Dr. Caio não está aqui conosco, mas fica aqui um abraço e um registro de carinho ao nosso querido presidente da OAB do Estado de São Paulo. E, de imediato, eu passo a palavra, então, à doutora Luciana Berardi, nossa querida conselheira, colega do Conselho, presidente da Comissão de Direito Constitucional da OAB, para a sua breve manifestação inicial. Com você, Luciana. Boa tarde a todos e a todas. Em nome da Comissão de Direito Constitucional da OAB de São Paulo, eu gostaria de saudar Excelência, nosso ex-presidente, mas sempre advogado e professor. Está cortando, Luciana. Na construção do Estado democrático. Uma figura tão ilustre que o senhor é na construção do Estado democrático brasileiro. Receba, professor, nossas homenagens com o mais profundo respeito e ação. Em especial porque sou sua ex-aluna do bacharelado, a quem tenho saudades das nossas aulas de Direito Constitucional na PUC. E, aliás, somos todos filhos da PUC nesta webinar, professor, todos ex-alunos da PUC e provavelmente seus ex-alunos. Nessa ocasião, gostaria também de cumprimentar ao nosso vice-presidente, Dr. Ricardo Toledo, pela ilustração e, na sua pessoa, saudar todos os conselheiros, todas as autoridades aqui presentes, advogados e acadêmicos de direito que nos lisonjeiam em participar desse encontro. Muitos acadêmicos, inclusive pessoas
mundo se inscreveram e estão participando dessa webinar. O meu querido amigo, colega e conselheiro e presidente da eventos da OAB, Dr. Alexandre Rolo, a quem aproveito para expressar mais uma vez a ele e a toda a sua equipe pelo apoio incondicional para a ocorrência desse evento. E mão de outrora, Dr. Marcelo Fiore, vice-presidente da Comissão de Direito Constitucional, que muito se empenhou ocorrência dessa webinar. E na sua pessoa, saudar todos os membros da nossa comissão que estão assim, efusivos e ansiosos em escutar o presidente, né, nosso presidente, professor Michel Temer. Passo agora, então, a palavra para o Marcelo, porque não é a mim que eles querem escutar. Um beijo a todos e muito obrigada pelo carinho de todos. Vamos lá, eu queria agradecer, dizer que o trabalho da Comissão de Direito Constitucional tem sido fantástico, realmente, me associar às palavras que têm sido ditas, que foram ditas pelo Dr. Ricardo Toledo. Quero agradecer muito essa parceria, viu, Marcelo? Você, a Luciana, na verdade, dar a cada um o que é seu. E esse evento só está existindo por conta da Comissão de Direito Constitucional, que fez o convite ao nosso ilustre palestrante, que logo aceitou. Quero deixar o registro de agradecimento também ao professor Michel Temer. Lamentavelmente, eu sou da PUC também, mas não tive aula com o professor Michel Temer. Também foi na mesma época, eu entrei na PUC em 89, terminei em 93, mas infelizmente eu não tive aula com o professor Michel Temer, mas eu estudei com o livro do professor Michel Temer. Sem maiores delongas, eu quero passar então a palavra ao querido Marcelo Fiore, meu veterano da PUC, para a apresentação do nosso convidado, e já na sequência, após a apresentação, o nosso convidado já terá a palavra para a sua aula magna. Por favor, Marcelo. Muito boa tarde a todos. Boa tarde, vice-presidente Ricardo Toledo. Boa tarde, Alexandre Rolo. Boa tarde, a minha presidente Luciana. Boa tarde, professor Michel Temer. Todos nós, de fato, filhos da PUC. Eu, em 1988, entrei na faculdade e tive a sorte de tê-lo como professor. Então, é, no mínimo, nostálgico ouvi-lo hoje, né? Tão de perto, porque a gente o ouviu durante tanto tempo pela tela da televisão, hoje pela tela do computador, mas o sentimento de proximidade é esquisito, né? E a gente se sente um pouquinho mais perto do presidente, do professor e daquela pessoa que parava para conversar conosco nos corredores da PUC para esclarecer alguma dúvida ou para trocar alguma ideia do que já estava acontecendo naquela época, especialmente quando da Constituição, da Constituinte de 88, do qual o professor foi membro integrante e fez toda a diferença. Professor Michel Miguel Elias Temer Lulia, advogado, professor da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, da Faculdade de Direito de Itu, escritor, político com uma gigante, extensiva história, graduado em Direito pela Universidade de São Paulo em 1963, onde já atuava ativamente na política estudantil. Em 1974, doutorado em Direito Público pela PUC de São Paulo. Em 1970, o professor começou a trabalhar como procurador do Estado de São Paulo. Em 78, se tornou procurador-chefe da Empresa Municipal de Urbanização de São Paulo. Foi procurador-geral de São Paulo por 2 períodos. Foi secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo por 3 períodos. Eleito deputado federal por São Paulo por 6 vezes. Foi presidente da Câmara dos Deputados por 2 períodos. 24º vice-presidente do Brasil e 37º presidente. É uma honra novamente tê-lo aqui conosco, um prazer que pessoalmente agradeço pela dedicação, pela rapidez
em nos responder e se predispor a estar aqui conosco para nos dar mais uma aula magna. A palavra está com o senhor, presidente. Nós estamos sem áudio. O senhor está sem áudio, precisa abrir o áudio, professor. Agora sim. Agora deu? Deu. Não. Deu? Deu. Muito bem. Então, olha, em primeiro lugar, eu quero dizer que estou honradíssimo com o convite, né? E até porque, alguém falou em nostalgia aí, eu tenho duas nostalgias aqui, desde já devo registrá-las, né? Sem dúvida, iniciando por cumprimentá-los a todos pelo belíssimo trabalho que a Ordem dos Advogados faz pelas instituições nacionais e especialmente pela democracia no nosso país. A primeira nostalgia, no sentido de saudade, né, é dos tempos que nós lutávamos como advogados, né, pela Constituinte de 87 e 88, foram congressos da Ordem dos Advogados que nos levaram ou levou o Brasil à Constituinte de 87 e 88. Em segundo lugar, eu tenho muita satisfação, como sabem todos vocês, de ter encartado no texto constitucional o artigo 133 da Constituição, que torna o advogado indispensável à administração da justiça e inviolável por seus atos e manifestações de natureza profissional. Em terceiro lugar, mais uma saudade imensa, que recordado pelos que foram meus alunos e me honram com essa audiência, né, é o fato de eu ter dado aulas tanto tempo na PUC de São Paulo. Né? Imaginem vocês que eu comecei a dar aulas lá, a primeira aula que eu dei foi em agosto de 1968. Eu era assistente do professor Geraldo Taliba. Né? E logo depois, como disseram aí, em 74, é que eu fiz o meu doutoramento e daí uma longa carreira universitária. Então, é um prazer imenso estar aqui com vocês, recordando estes fatos, né? E especialmente pelo trabalho que vocês fazem por São Paulo e pelo Brasil. Eu queria também registrar que, se me avisassem, eu teria vindo de gravata, porque eu vejo que estão todos muito bem compostos, e só eu aqui em quarentena é que não pus a gravata. Mas, de qualquer maneira, o que vai valer, né, doutora Luciana, doutor Ricardo, doutor Marcelo, Alexandre Rolo, o que vai valer é a conversa que nós vamos ter. E eu confesso que, no primeiro instante, quando o convidado fui, eu imaginei que nós iríamos simplesmente trocar ideias. Mas vocês estão me dando, delicadamente, a honra de dizer, olha, fale quanto tempo quiser. Enfim, se for o caso, dê uma aula. Muito bem. Para dar uma aula, um pouco pretensioso até, porque vocês são todos da área de direito constitucional, mas, de qualquer maneira, eu vou me atrever a examinar o panorama atual, né? Porque o tema é a pandemia, ou seja, a pandemia e as consequências da pandemia, primeiro ponto. Segundo ponto, quando, se Deus quiser, um dia essa pandemia, seja por força de remédio, de vacina, vai ser eliminada. Como recuperar os malefícios que ela trouxe. Então, o que é que temos para, muito didaticamente, dizer deste primeiro momento? Nós temos, na verdade, hoje no Brasil, três crises. Né? A crise sanitária, derivada do Covid, do coronavírus, a crise econômica, também como consequência dessa pandemia, e, lamentavelmente, também uma crise política, que devemos fazer muita força para não transformarmos isso numa crise institucional, que é algo além da crise política. Né? E é interessante quando esses fatos todos vieram à luz, especialmente quando o ex-ministro da Justiça deixou o cargo e logo na sequência o presidente se manifestou, eu aqui, examinando tudo isso, eu disse, meu Deus do céu, nós não precisávamos de uma nova crise. Nós já temos duas crises fantásticas, né? Esta sanitária e esta crise econômica. Né? Mas, como tudo na vida, especialmente no direito constitucional, porque interessante, a Constituição, vocês sabem, tanto ou melhor do que eu, é uma pauta de valores. Você interpreta o direito de acordo com os valores dimensionados e colocados no texto constitucional.
Aqui também, no presente momento, sob o foco político-social, nós temos que falar em valores. Então, nós temos, de um lado, o valor chamado vida, de outro lado, o valor chamado economia. Eles não brigam entre si. E vou dizer a vocês por que não brigam. Em primeiro lugar, que cotejando os dois valores, é claro que sobreleva o valor vida. Então, neste presente momento, nós temos que envidar todos os esforços, nós que eu digo governos federal, estadual, municipais e a população em geral, para manter a vida, manter íntegra a vida. Este é o primeiro passo. Isto vai custar muito para os poderes públicos em valores numéricos, em financeiros, é claro que vai, mas é indispensável. É como se fosse uma guerra, e uma guerra com um inimigo insidioso, esse vírus que insidiosamente penetra no corpo das pessoas e deixou algumas milhares já de pessoas, famílias enlutadas, as quais, com toda franqueza, eu aproveito para, mais uma vez, revelar os nossos sentimentos. Não é? Portanto, nós temos que combater esse inimigo insidioso que eu acabei de mencionar. Mas daí, é claro, que surge logo em seguida a ideia, bom, mas vamos fazer, o que se faz com a economia? Porque é claro que aí entram os debates do chamado isolamento, ou chamado horizontal, ou chamado isolamento vertical. Né? O isolamento horizontal é mais amplo, porque toda vez que se fala em isolamento, também se ressalvam as atividades chamadas essenciais. E aqui eu já faço um corte para dizer uma coisa que me parece razoável, que é o seguinte, quando se fala em atividades essenciais, destas que estão sendo praticadas, como, por exemplo, permitir que os caminhoneiros andem pelas estradas com abastecimento de combustível, alimentação, porque eles fazem o abastecimento. Abastecimento do quê? De alimentos, supermercados, mercados, armazéns e das farmácias. Imaginem vocês se não houvesse este abastecimento do país. O que aconteceria com a saúde das pessoas? Fosse porque não se alimentassem ou fosse porque não encontrassem remédios em farmácias. Imaginem vocês o que aconteceria se esses heróis da medicina hoje, os operadores da medicina, médicos, enfermeiros, enfermeiras, não pudessem trabalhar. Ou ainda, se os membros da segurança pública não estivessem nas ruas, as polícia civil, polícia militar, etc. Se, por exemplo, os lixeiros, que também são verdadeiros heróis, não estivessem saneando um pouco a cidade, o que aconteceria? Então, digo eu, estas chamadas atividades essenciais, que eu estou brevemente relacionando, elas, no fundo, fazem parte do conceito constitucional de saúde. Quer dizer, quando a Constituição diz todos têm direito à saúde, não é? A União pode legislar sobre normas referentes à saúde, assim como os estados, né? Você está cuidando de um tema que diz respeito à saúde quando você diz, olha, vamos para o isolamento completo, social, mas ressalvadas as atividades essenciais. Por quê? Volto a dizer, porque elas fazem parte do conceito constitucional de saúde. E até para dar um dado numérico muito significativo, vocês sabem que essas atividades essenciais representam mais de 30% da atividade econômica do país. Não é? Para dizer, portanto, eu estou querendo mostrar que o tema saúde e economia não brigam entre si, embora, reitero, sobreleva o chamado valor saúde, o valor vida, não é? Que é o que mais importa neste momento. Mas, claro, que a essa altura se pergunta, bom, mas há condições constitucionais, por exemplo, de alocar recursos extraordinários para a manutenção da vida? Eu digo há. Muitas vezes vocês devem ter acompanhado discussões que dizem assim, bom, mas tem um teto de gastos públicos que foi estabelecido no governo Temer. Não é? E realmente, quando nós chegamos a ocupar a presidência, logo verificamos com a equipe econômica que era preciso estabelecer um teto para os gastos públicos. Né? Há o fundamento trivial, frugal, de que você não pode gastar mais do que aquilo que você ganha. Se eu ganho 5 mil por mês e gasto 10, depois de um ano, eu tenho um problema. Ora bem, o Estado brasileiro, se ele arrecada 100 e gasta 200, depois de um tempo, vai aumentando cada vez mais os problemas financeiros do Estado em face do aumento da dívida pública. Né? Então, logo no início, nós propusemos um teto para os gastos públicos.
Mas interessante, sem prever nenhuma pandemia, nada disso, nós, é uma emenda constitucional, nós estabelecemos nessa emenda que nos casos de calamidade pública ou de comoção social, era possível romper o teto. Até refere-se, se não me engano, ao artigo 167, parágrafo 3º da Constituição Federal, são chamados créditos extraordinários, que podem ser veiculados, inclusive por medida provisória. Isso tudo está, digamos, definido na ordem jurídica estabelecida pela emenda constitucional que fixou o teto dos gastos públicos. Vejam como o direito ele é um conjunto de normas muito razoável, né? Nós nem imaginávamos que um dia nós teríamos essa pandemia, mas a solução já está introduzida no próprio texto da emenda constitucional que fixou o teto dos gastos públicos. Mas, de qualquer maneira, saindo um pouco do campo jurídico, né, indo para o campo político-econômico, você diz assim, como muitos dizem, bom, mas meu Deus do céu, como é que vamos fazer? Agora paralisa tudo, paralisa toda a atividade econômica e a economia vai para o fundo do poço, fala-se hoje num PIB negativo de 5%, 6% ou até 7%. Né? Quando terminar tudo isso, eu digo, olha, a economia é algo recuperável. E eu dou um exemplo muito concreto, estou falando sobre o plano político-econômico. Né? Eu dou um exemplo muito concreto, que é do meu governo. Eu, quando assumi o governo, nós tínhamos um PIB negativo de menos 3,6%. Vocês sabem que 1 ano e 7 meses depois, ou seja, em dezembro de 2017, o PIB era positivo e 1,3%. Ou seja, eliminamos o negativo de menos 3,6% e caminhamos para o positivo de 1,3%. Então, a economia é recuperável. Isto para falar do momento brasileiro. Mas se eu quiser, digamos, em exemplos mais, digamos assim, significativos, talvez, um exemplo de terror, né? Depois da Segunda Guerra Mundial, o Japão, a Alemanha, vários países ficaram numa situação desastrosa, assim como os países aliados. Ora bem, quem olha hoje, tempos depois do Japão, olha a Alemanha e outros tantos países, verifica o desenvolvimento extraordinário que tiveram. Ou seja, num dado momento, estou falando nisso, que aquilo era uma economia de guerra. E nós hoje, de qualquer maneira, nós estamos com uma economia também de guerra, de combate ao coronavírus. Então, digo eu, a economia é recuperável. Por isso que eu tenho insistido, e hoje eu sei que há uma angústia muito grande, e eu compreendo isso, uma angústia muito grande de eliminar esse isolamento social. Aqui em São Paulo, por exemplo, eu verifiquei que o governador Dória, por exemplo, hoje já fez um planejamento para, paulatinamente, permitir a abertura de certos setores. De igual maneira, isso está acontecendo em outros estados e já acontece hoje na Espanha, na Itália, né, onde o drama foi tão acentuado como está sendo hoje no nosso país. Então, pouco a pouco, nós vamos abrindo a economia. E, bom, mas aí você diz assim, bom, mas Temer, vem cá, nós temos aqui um problema, vamos eliminando a questão sanitária, vamos eliminando a questão econômica e essa crise política que nós temos, né? A crise política derivada daquele fato que acabei de mencionar. Como se resolve isso? Interessante, eu verifico que hoje, no Brasil, há certos rótulos, né? As pessoas pegam certos rótulos e usam os rótulos sem saber bem do que estão falando. Hoje fala-se muito em segurança jurídica, ao longo do tempo. E a segurança jurídica, de que tanto se fala, é uma coisa tão singela. Você só tem segurança jurídica quando você cumpre rigorosamente a Constituição e a normatividade infraconstitucional. Não é? Aliás, o direito, né? Vou dizer uma obviedade aqui, o direito existe para regular as relações sociais. Né? De quem? De um povo determinado, fixado estavelmente no território. Essa é a ideia do direito. O direito existe para isso. Eu faço um contrato, eu sei quais são as consequências, eu constituo uma empresa, sei quais são as consequências, meus direitos e deveres, constituo a família, sei quais são meus direitos e deveres. Enfim, é o direito quem estabelece tudo isso. Portanto, o rigoroso cumprimento do texto constitucional, seja quando você invoca a literalidade do texto, ou seja quando você é obrigado a fazer uma interpretação sistêmica do texto constitucional, mas é isso que dá, na verdade, segurança jurídica.
Né? Por isso que eu disse que é uma coisa singela. É como, se me permite, um exemplo posterior, hoje todo mundo fala, o Legislativo fez uma coisa boa, agiu republicanamente. Né? O Judiciário decidiu não sei o quê, foi um princípio, adotou um princípio republicano. Ora, o princípio republicano significa simplesmente o seguinte: temporariedade de mandatos. Né? Porque a impressão que se causa quando se diz isso é que na monarquia não há gestos republicanos, ou seja, não há gestos adequados, gestos governativos corretos. É como se isso existisse só na República. Né? Então, digo eu, a concepção fundamental da República, em oposição, ou diferentemente da monarquia, é que na monarquia há vitaliciedade. Né? Para o chefe de Estado há uma vitaliciedade, não há temporalidade de mandatos. Na República há temporalidade de mandatos. Né? De tempos em tempos você muda aqueles que receberam o seu mandato. Isso é República. Né? É claro, quando se fala também em res pública, quer dizer, a coisa pública tem que ser gerida com muita consequência, etc. Mas isso não significa que na monarquia não existem também gestos altamente enaltecedores de uma boa conduta ética, comportamental, governativa. Então, o que você vai dizer? Por isso que os conceitos são importantes. Você vai dizer que aqui também há gestos monárquicos? Ou na monarquia há gestos republicanos? Não, cada um, não é? Então, você tem que lidar bem com esses conceitos. E eu vejo que no Brasil, estou dizendo uma coisa aqui que eu percebi ao longo do tempo, as pessoas vão adotando certos rótulos e vão usando esses rótulos para tudo, né? Como se, né? Não se importam muito com os conceitos. Muito bem. Mas por que eu me preocupo com isso? Porque muitas vezes se fala numa espécie de, como é que eu poderia dizer, de um construtivismo jurídico, como se se devesse decidir no judiciário, por exemplo, segundo a vontade popular. Ou seja, você teria que dar uma interpretação ao texto constitucional de acordo com a vontade popular, ora de um jeito, ora de outro jeito. Isto é exatamente o que gera instabilidade político-institucional. Não é? Por isso que eu tenho muito medo dessa história de você construir o direito de acordo com a vontade popular. Quem fez isso foram os regimes nazista, fascista. Né? O povo queria uma certa coisa e aquilo foi construído nessa direção. Então, digo eu, cumprir a Constituição é uma coisa fundamental. E o que a nossa Constituição estabeleceu e está vigorando? Né? Ela estabelece veja, até interessante, eu discutia muito isso na Constituinte, o nosso Estado não é um Estado democrático ou um Estado de direito. Ele é um Estado democrático de direito. E vocês sabem que na ciência política, a expressão Estado de direito ou Estado democrático tem mais ou menos a mesma significação. Mas como nós saímos de um sistema autoritário, de um sistema centralizador, e queríamos enaltecer a democracia, ou seja, a participação popular, nós botamos lá, isso aqui é um Estado democrático de direito. Então, é uma ênfase para a democracia, que, de resto, é revelada no texto constitucional, porque vejam que nós, vou dizer mais umas obviedades, né? Nós não apenas adotamos a democracia indireta, como a democracia direta, por meio do plebiscito, referendo e até iniciativa popular. Você veja que hoje a formação de um projeto de lei, e olha, eu presidi a Câmara dos Deputados 3 vezes, e nas 3 vezes eu fiz tramitar projetos de iniciativa popular importantíssimos para o país. Né? Então, veja que o poder popular, ele é exercido até para deflagrar o processo legislativo. Né? Outro ponto é o seguinte, é saber quem tem poder no nosso país. Então, aí vem a pergunta, o presidente da República tem poder? O ministro supremo, o deputado, o senador, o governador, o prefeito, tem poder? Eu digo tem. É autoridade? É. Só que é uma autoridade constituída, não é a autoridade inaugural. Quem tem poder no nosso país é o povo. Está escrito na Constituição. Todo o poder emana do povo em seu nome exercido. Então, quem tem poder é o povo. Ora, se quem tem poder é o povo, e nós estamos num sistema presidencialista, você tem que saber que quem governa é o executivo juntamente com o legislativo.
E o judiciário, naturalmente, jurisdiciona, diz o direito aplicável às controvérsias. Não é? Ora bem, quando eu digo quem governa o executivo com o legislativo, isso deriva de uma outra concepção constitucional que diz o seguinte: os poderes são independentes e harmônicos entre si. E é curioso, as pessoas sempre falam em independência e se esquecem da harmonia. Quando a Constituição diz que os poderes são harmônicos, a determinação da soberania popular, quando recriou o Estado brasileiro em 5 de outubro de 88, diz: olha aqui, eu vou criar órgãos que vão exercer funções, mas eles devem agir harmonicamente, já que não há condições de um único poder exercer as 3 funções estatais: a legislação, a execução e a jurisdição. Então, vocês ajam em harmonia. Ora, com isto me permite dizer que toda vez que há ou se esboça uma desarmonia, o que há é uma inconstitucionalidade. Né? Eu digo isso porque, de vez em quando, há uns embates aí, né, entre o executivo, o legislativo e até o judiciário. Né? Isto é uma prática inconstitucional. As nossas autoridades... Eu fui presidente da República, volto a dizer, eu era autoridade constituída. Né? Portanto, eu tenho que me pautar pelo que estabelece aqueles que têm poder, aqueles que inauguraram o Estado, estou falando, portanto, da Constituição, e aqueles que legislam em nome do povo. Quem é que, veja bem, como é que o povo vocaliza a sua vontade? É por meio da lei. Quem é que produz a lei? É o legislativo. O executivo, como o próprio nome diz, executa. O que ele executa? Repito, executa a vontade popular, veiculada pela lei, produzida pelo legislativo. Portanto, e veja quantas vezes vocês leem, nós todos lemos, né? O governo mandou tal projeto que é de interesse popular, mas o Congresso está titubeando em aprovar ou não aprovar, por isso que a tal articulação política é uma... Eu vou falando assim, sem problema, não posso continuar? Posso continuar? Então, muitas vezes vocês veem, né? Olha, há uma divergência, não tem base parlamentar sólida, portanto, se não tem base parlamentar, não consegue aprovar. Isso é ruim, porque muitos que estão no executivo, é interessante, eles acham que o poder chegou-lhes por uma centelha divina. E isso é muito fruto de uma concepção histórica do nosso país. Né? Nós temos uma ideia de centralização muito acentuada. Fruto do quê? Você pega o Brasil colônia, o que havia no passado? Tinha capitanias hereditárias. Depois das capitanias hereditárias, vieram os governos gerais, sempre governo centralizado. Não é? Os governos gerais, mesmo no Brasil colônia. Quando se inaugura o Império, você tinha um Estado unitário. A centralização era toda no imperador. Né? O imperador até tinha chamado poder moderador. E a ele incumbia, dizia o artigo da Constituição Imperial, velar pela independência e harmonia entre os demais poderes. Portanto, um poder centralizado. Quando veio a República, em 15 de novembro de 89, e sequencialmente a Constituição de 91, nós mantivemos ainda um sistema centralizado de poder. As pessoas achavam sempre que o executivo é quem manda, o executivo é quem comanda. Tanto que de 91 a 30, nós tivemos os mais variados problemas institucionais. Quando chegou em 30, aí a vocação popular se assentou, porque nós pegamos um sistema que começou a centralizar-se em 30, passou pela Constituição de 34, 37, até 45, num sistema absolutamente centralizado. Daí voltamos à democracia. Interessante, voltamos à democracia, 45, 46, porque caíram os regimes autoritários na Europa, o nazismo e o fascismo. Por isso que isso influenciou no Brasil e nós fomos para uma democracia plena no Brasil com a Constituição de setembro de 1946. Né? Tivemos a democracia restabelecida em 46, que durou até 64, com crises e mais crises. Vocês se lembram até que quando Getúlio se suicidou, o presidente Getúlio se suicidou, o vice foi assumir, não deixaram o Café Filho assumir. Foi um drama institucional brutal. E os maiores problemas institucionais ao longo desse período. Embora a Constituição tivesse dizeres democráticos, na prática, ou seja, a diferença entre a Constituição real e a Constituição formal, o que a formalidade dizia, a realidade não cumpria. Não é? Então, viemos para 64. 64, novamente, um sistema centralizador, que foi se tornando autoritário cada vez mais, enquanto passava o tempo. Vocês vejam a diferença
de abril de 64 para, por exemplo, 68, quando veio o ato institucional número 5, um regime muito centralizado, com problemas os mais variados, até guerrilhas rurais, guerrilhas urbanas, perseguições, tortura, não é? De 64 até 88. Em 88, restabelecemos a democracia. E veja uma coisa curiosa, Alexandre, e todos. Você sabe que, interessante, uma coisa perversa no Brasil, eu fiz esse breve histórico para dizer que a cada 25, 30 anos, as pessoas acham que precisa mudar tudo. Precisa ter um novo Estado, uma nova Constituição. Essa é a história do Brasil desde 91, 1891. E agora nós estamos há 31 anos da Constituição, uma Constituição que é muito produtiva, porque ela conseguiu amalgamar os princípios liberais com os princípios sociais. E, além disso, estabeleceu um elenco extraordinário de direitos individuais lá no artigo 5º da Constituição. Só para dar um breve exemplo, acho que já estou falando um pouco demais, né? Mas só para dar um breve exemplo, você pega um capítulo todo dos direitos sociais, não é? Estabelecido no texto constitucional, inclusive com direitos como, eu me lembro, quando se colocou o direito à alimentação, o direito à moradia, as pessoas diziam assim, mas o Temer, vem cá, você que é da área jurídica, como é que se permite uma barbaridade? Como é que a Constituição vai garantir direito à moradia, direito à alimentação? Ele disse, olha, em primeiro lugar, esta de fato é uma norma programática. Sendo uma norma programática, nenhuma atividade estatal de qualquer dos poderes pode contrariar este programa estabelecido no texto constitucional. Mas a verdade é que, ao longo do tempo, instintivamente ou não, se adotaram regras que visam alimentar as pessoas. O Bolsa Família, por exemplo, que se iniciou com o Bolsa Leite, depois do Bolsa Escola, depois todos eles reunidos no Bolsa Família, visava alimentar as pessoas. O programa Minha Casa Minha Vida visava dar moradia para os vulneráveis. Não é? Então, foram princípios de natureza social. E, por outro lado, os princípios liberais, como o prestigiamento da propriedade, o prestigiamento da iniciativa privada. Você veja que, ao longo do tempo, nós fomos privatizando atividades estatais. Primeiro por autorizações, depois por concessões, e, ao depois, exatamente pela entrega de certas atividades consideradas estatais para a atividade privada. Isso deu resultado. Não é? Isso deu resultado. Não é? Então, digo eu, a Constituição, bom, de fora a parte, convenhamos, e a nós advogados interessa muito isso, né? De fora a parte, os direitos individuais elencados no artigo 5º, em 78 incisos, ainda tem um parágrafo primeiro que diz, olha aqui, esse elenco aqui não é exaustivo, é exemplificativo, porque se houver tratados internacionais aprovados aqui, que digam respeito aos direitos humanos, eles se incorporam ao texto da Constituição. Então, esses três fatores, direitos individuais, direitos sociais, direitos liberais, que tornam a nossa Constituição muito sólida. E agora, graças a Deus, passou essa história de querer modificar o Estado brasileiro, querer uma outra Constituição, porque houve um ano e meio atrás, se insistiu muito nisso. Eu combati o quanto pude a hipótese de uma nova Assembleia Constituinte, porque a Assembleia Constituinte significa a ruptura com o direito posto, né? E você só pode romper com a ordem jurídica posta, positivada, quando há tramas fundamentais no país, né? Você veja que nós estamos aplicando a Constituição. Nós tivemos 2 impedimentos ao longo desses 31 anos. Saiu o presidente, assumiu o vice. É claro, politicamente, né? Tem oposição é golpe, não sei o quê, porque não lê a Constituição. Porque lê a Constituição, está escrito lá, se o presidente sai, assume o vice. Não é? Isso faria corar, por exemplo, um americano. Um americano, se ouvisse isso daqui, é interessante, até faço uma observação. Nos Estados Unidos, vocês percebem, pode perceber, toda vez que o Trump aparece, o vice está ao lado dele. Quando o Obama aparecia, aliás, um fato importantíssimo, quando se caçou lá o Bin Laden, né? Havia uma salinha pequena onde estavam o Obama, o Biden, que era o vice-presidente, e a secretária Clinton, Hillary Clinton, que era secretária de Estado, e um chefe lá das Forças Armadas. Porque lá eles pensam o seguinte, o vice-presidente tem que acompanhar tudo o que acontece no país, porque se acontecer alguma coisa com o presidente, ele está preparado, entendeu? Aqui não. Aqui, toda vez que cai o presidente, tenta impedir o vice. Eu contei do Café Filho, mas conto depois do Jango. O Jango, quando foi assumir, precisou fazer o parlamentarismo, que não queria deixá-lo assumir. Não é?
não queriam deixá-lo assumir. Sempre foi assim. Né? Então, isso é fruto do quê? É fruto da inconsciência constitucional. Porque se estivermos presos ao texto constitucional, para ter segurança jurídica, nós não vamos agir politicamente em desacordo com o texto constitucional. Como de resto, digo eu comecei um raciocínio, não sei se completei, como digo eu, o executivo tem que trabalhar junto com o legislativo. Então, os dois têm que trabalhar juntos. Isso eu confesso que, como eu tive a experiência das vezes que eu fui presidente da Câmara, o legislativo era sempre tido como um apêndice do Poder Executivo, né? Eu o que fiz? Eu trouxe o legislativo para governar comigo. Não havia reunião que eu fizesse líderes, presidentes de partidos, que eu não tivesse o presidente da Câmara, de um lado, o presidente do Senado, do outro lado. Isso que me deu, digamos, fundamento para fazer um governo reformista, para fazer a reforma do teto dos gastos públicos, a reforma do ensino médio, a reforma trabalhista, para fazer reduzir a inflação, reduzir os juros, moralizar as estatais, foi porque eu tinha o apoio do Congresso Nacional. Então, isso é fundamental. Agora, eu digo isso porque nos tempos atuais tem havido alguns problemas nesse relacionamento, mas ontem ainda eu vi, até mandei um recado para o Rodrigo Maia, ele fez um discurso muito de união nacional, né? De unidade nacional. É uma coisa importante, especialmente, não só para combater a pandemia, que todos precisam trabalhar juntos, como de resto, para manter a integridade do sistema democrático. Né? Mas, olha, eu confesso que eu estou falando demais e eu queria muito ouvi-los um pouco, acho que é melhor. Porque senão os que estão nos acompanhando vão começar a achar chato, né? Não tem muito o que acrescentar. Né? Acho que, por enquanto, eu fico por aqui. Vamos lá, professor. Obrigado aí pelas suas palavras. Com certeza quem está nos assistindo aqui está gostando muito, está aprendendo muito, até com uma aula, verdadeira aula que conta, inclusive, com um aspecto histórico, né? O professor volta lá no passado, explica como é que funcionou no passado, fala dos poderes, dos diferentes poderes, do legislativo, do executivo, enfim, nos brinda com a sua inteligência e chega até a perguntar se tem que parar de falar. Na verdade, o professor não tem que parar de falar e os alunos não podem falar para o professor parar de falar. O professor tem que continuar falando e o aluno tem que ficar quieto, ouvindo e aprendendo. Mas, enfim, meus parabéns pelas palavras. Eu queria passar de imediato, então, a palavra para o nosso vice-presidente, Dr. Ricardo Toledo Santos Filho, para fazer uma pergunta, fazer alguma consideração, enfim, Vossa Excelência é o nosso vice-presidente, então pode fazer o que quiser, na verdade. Nem tudo. Calma, presidente, calma. Eu queria agradecer e parabenizar o professor Michel Temer, me fez lembrar 1991, quando acompanhava as aulas de direito constitucional, então me faz, pela nostalgia e pela lembrança de uma época saudosa, muito marcada positivamente, porque a faculdade, realmente, a academia, foi um momento muito importante nas nossas vidas e que ajudou muito na nossa formação humana, humanística, não é? Como advogado, eu virei criminalista, muito inspirado nas lições de justiça social e de liberdades que aprendi naquela casa e que até hoje sigo, graças aos professores que tive. A sua ponderação, de Vossa Excelência, acaba me rememorando e eu quero focar num aspecto voltado a nós do campo jurídico, a nós do Poder Judiciário, a advocacia que tem uma dívida com Vossa Excelência, porque, como bem externado na sua fala inicial, a questão do artigo 133, a questão da indispensabilidade do exercício da advocacia, do advogado, a justiça começou num ambiente da advocacia e depois, por intermédio das suas mãos, que se instrumentalizou no artigo 133, e isto é uma dívida histórica que a advocacia tem com Vossa Excelência. E neste campo, a advocacia ela compõe, ao lado da magistratura e do Ministério Público,
advocacia pública e privada, estou incluindo a defensoria aqui, o Poder Judiciário, porque hoje, distorcidamente, o pessoal diz o Poder Judiciário, já pensa no juiz e se esquece de que há outras carreiras que compõem este poder constituído, mencionado por Vossa Excelência. Que, aliás, Vossa Excelência é um dos poucos, não é muito comum encontrarmos profissionais que ocuparam os 3 poderes constituídos, não é? Na questão de procuradoria, advocacia, integrando o judiciário, a questão do legislativo e o executivo. E hoje a gente vê este papel da advocacia como relevante, mas eu queria aumentá-lo. Eu quero incluir a questão do Supremo Tribunal Federal. Nós sabemos, o senhor bem expôs a questão da centralização dos poderes, da distribuição, esse histórico que o senhor deu, muito importante para todos nós, sempre uma aula. E nós lembramos da lição de Montesquieu, da célebre divisão de poderes, da repartição. Nós temos um poder judiciário que, durante muito tempo, ele teve uma postura menos, vamos dizer assim, atrativa sob o ponto de vista do clamor público. Eu acho que o Supremo Tribunal Federal, a partir do momento, posso estar equivocado, mas a minha percepção é que, a partir do momento em que as transmissões dos julgamentos se tornaram ao vivo, se tornaram públicos, ele passa a ganhar uma dimensão que não tinha antes. Porque, antigamente, as decisões do judiciário ficavam restritas aos debates no campo jurídico. Nós não víamos capas de jornais, matérias televisivas com imagens. Hoje nós vivemos um tempo tão, não vou dizer efêmero, mas o vídeo hoje, a imagem é tudo. Hoje ninguém mais lê o jornal inteiro. As pessoas, neste momento de tão efêmero, acabam lendo só as manchetes e, portanto, muitas vezes são induzidas em erro. E nós, paralelamente a isso, nós vivemos um tempo muito dividido, a sociedade há muito tempo vem dividida mesmo, polarizada, e isto faz com que as mídias sociais tenham um alcance muito maior, levando aqueles que não são conhecedores do direito, o suposto direito de debater com os conhecedores do direito o verdadeiro direito. E eu sempre brinco com analogia, tenho diversos amigos do meu colégio, num grupo de WhatsApp, essa modernidade, nenhum deles é advogado. Mas quando nós abordamos no grupo, são 15, quase 15 ou 16, a questão da prisão em segunda instância, eles são os maiores juristas desse país. Nunca pisaram numa faculdade de direito, nunca abriram um livro de direito, nunca ouviram um julgamento do Supremo, nunca estudaram uma doutrina nacional e estrangeira, mas são os maiores juristas de prisão em segundo grau. Isso faz com que as informações que chegam permitam que o cidadão se sinta habilitado a poder decidir aquelas questões. Neste momento da pandemia, nós vemos essa situação política muito turbulenta, em que não há, Vossa Excelência mencionou do Rodrigo Maia, falando da unidade, nós não encontramos uma unidade entre prefeitos, governadores, de diversos estados, presidentes da República, nós temos cada ente político caminhando num sentido. Isto faz com que nós tenhamos muitas dúvidas, os cidadãos com essas dúvidas, as hesitações naturais, isso faz com que questões sejam levadas e submetidas ao Supremo. O Supremo volta, portanto, a figurar neste momento de relevância e ser alvo novamente das atenções. A OAB tem participado muito, diversas ações que a Ordem distribuiu no Supremo, por exemplo, a questão da autonomia dos entes federativos, da autonomia de prefeituras e de governos para determinar e decidir as suas regras, as questões de monitoramento que envolvem individualidade. E aí eu pergunto, nesta questão que tem muita projeção neste momento, na sua avaliação, as decisões judiciais relacionadas à pandemia, e nestes últimos tempos,
vindas do Supremo, elas estão dentro daquele limite da repartição de poderes, dos freios e contrapesos, do respeito harmônico entre eles, mas independentes? Ou Vossa Excelência acha que houve algum excedimento, houve uma exorbitância? Poderíamos falar de ativismo nessas questões? Que ponto nós podemos frear ou que restrições poderiam ser feitas? E nesse mesmo indagação, eu sei que também pode gerar aí como disse o Rolo no início, 15 dias de debate. Aproveita um gancho da sua fala quando fala de temporariedade. E nós temos esse instrumento pelo sufrágio popular da cidadania em relação ao executivo e ao legislativo, mas nós não temos no Supremo ou na magistratura. Será que a hipótese ou a situação ensejaria uma reflexão sobre eventual mandato no Supremo ou eventual modificação na forma de escolha? Como o senhor vê essa questão, sendo o Supremo, o órgão máximo do Judiciário, como esse poder constituído e independente? Muito bem, Ricardo, você fez uma belíssima exposição e realmente levantou vários temas ao mesmo tempo, né? Por exemplo, a questão do Supremo decidir publicamente, por meio do televisionamento, né? Eu sou até um pouco responsável por isso, porque eu, quando presidi a Câmara dos Deputados pela primeira vez, eu inaugurei a TV Câmara, e sequencialmente veio a TV Senado, e na sequência veio a TV Justiça, né? Eu, pessoalmente, até com muita franqueza, eu compartilho da sua opinião. Eu acho que se essas decisões fossem tomadas, digamos, numa reunião dos ministros, como acontece nos Estados Unidos. Você sabe que na Corte Suprema, você sabe, claro, eles não debatem o tema publicamente. Eles discutem, não trazem nem o voto divergente. Muitas vezes você pode mandar registrar o seu voto divergente, mas não há o debate como ocorre aqui, que é um debate que muitas vezes ultrapassa os limites da juridicidade, uma coisa quase, digamos, vamos ver quem vai ganhar, né? Não é bem isso que se espera. Então, digo eu, se hoje a gente pudesse eliminar, eu digo isso com a maior tranquilidade, o televisionamento das decisões, eu acho que daria mais tranquilidade ao próprio Supremo. Porque vocês vejam que hoje os ministros do Supremo são hostilizados por uma parte ou por outra parte, porque é tudo tão escancarado, tudo tão aberto, que as pessoas se sentem no direito de agredir ministro do Supremo e, às vezes, até o próprio Supremo Tribunal Federal. Ou seja, não é bom para a instituição, coletivamente considerado, e não é bom para os ministros individualmente considerados. Primeiro ponto. O segundo ponto, você indaga se nessa repartição federativa, né, se o Supremo tem agido adequadamente. Você veja, mais uma vez, né, Ricardo, é a aplicação do texto constitucional. Basta ler aí, nem é preciso interpretação sistêmica. Basta ver a literalidade dos artigos lá 22, 23, 24, onde estão as competências da União e dos estados e dos municípios, né, para você verificar que a União e os estados, nessa matéria de saúde, saúde, que é que estamos discutindo aqui, né, tem competência concorrente. Ou seja, mas uma competência concorrente que define-se pela circunstância de a lei federal poder dispor sobre normas gerais e o Estado sobre normas especiais, sobre normas atinentes à sua localidade. Até eu ressalto que os municípios não têm competência legislativa, eles têm competência executiva, porque está dito entre as competências da União, Estados, municípios e Federal, cuidar da saúde. Mas nos outros casos da União e dos Estados, está legislar sobre saúde, né? Então, e por isso o Supremo foi chamado, e o Supremo fez aplicar a Constituição, né? Ele disse, olha, a União e os Estados podem legislar e os Estados podem dispor de acordo com as suas localidades, os interesses da sua localidade, né? Veja que mais uma vez, a aplicação do texto constitucional. O que muitas vezes me surpreende um pouco, talvez esteja equivocado, é que, de vez em quando, eu vejo juízes de primeiro grau, porque, veja bem, faço aqui um corte, né? A função do Supremo, do Judiciário em geral, é aplicar a Constituição e a lei. Ele pega o que está na lei e aplica. Simplesmente isso. Ele não pode ser criativo.
nessa matéria, sob pena de invasão de competência, né? Então, eu vejo que, de vez em quando, em certos locais aí, eu já vi um caso em que o município abriu o isolamento, não há isolamento, e veio uma petição, o juiz determinou o isolamento. Agora, ao determinar o isolamento, ele não pode substituir seu prefeito, né? Ele teria que examinar o texto normativo, né, da União, dos estados, e dizer, olha, em face da lei, você não tem competência para fazer isso. Ou seja, ele não decide o mérito da questão, ele decide a legalidade da questão. Esta é a verdade. Agora, o Supremo não. O Supremo, quando decide sobre a legalidade. Muitas vezes interpretação sistêmica e outras vezes interpretação literal, né? Você mencionou aí o caso da segunda instância, é um caso que eu não me canso de enfrentar também, porque, interessante, o Supremo decidiu por um voto de diferença, né, que não caberia a prisão em segunda instância, em face da literalidade do texto constitucional, porque a literalidade é muito forte, e nós conhecemos aquele ditado latino, né? In claris cessat interpretatio. Quer dizer, diante da clareza do texto, não há o que interpretar, não é? Muito bem, a literalidade é forte, mas sabe que mesmo sob o foco sistêmico, um dia eu disse isso numa palestra lá, até chamou um pouco a atenção, sob o foco sistêmico também é possível imaginar que não cabe, neste momento, a prisão em segunda instância. Porque, veja, vou dar um exemplo, eu sempre vou com um exemplo concreto, para a gente entender bem. Alguém pediu uma prova em primeiro grau, a prova foi negada, de igual maneira é negada em segunda instância, e negada em segunda instância, ele tem o recurso extraordinário, porque é o problema da ampla defesa. E se ele vai com o extraordinário ao Supremo, e o Supremo depois diz assim, não, essa prova tem que ser feita, devolva o seu juiz de primeiro grau para fazer essa prova, né? E feita a prova, em razão da prova, ao invés de condenado, ele é absolvido. Ora bem, se mantivesse aquelas teses de que na segunda instância você pode prender, o sujeito é preso, fica 1 ano, 2 anos, sei lá quanto tempo, e depois vem uma decisão dessa natureza em face do princípio da ampla defesa e da prova que foi apresentada. O que você faz com os males morais e até materiais que você causou a esse indivíduo? Mas aí vem uma estatística. Alguém diz, bom, mas os casos que chegam aos tribunais superiores, ao STJ, ao Supremo, é 0,6%, uma coisa assim, de 70 mil casos. Ora, 0,6% de 70 mil casos são 700 casos, 600 casos. E bastaria um, né? O Geraldo Talibo, até que foi nosso professor lá na PUC também, o Geraldo conta a história do súdito inglês que foi aos tribunais para pleitear lá, sei lá, 200 libras, uma coisa assim. E quando percorreu várias instâncias, numa instância superior, o juiz dessa instância superior perguntou, meu senhor já gastou aqui 400 libras, por que o senhor está insistindo, né, para receber 200 libras? Ele disse, olha, eu estou atrás do meu direito. A esta altura não interessa mais o valor, interessa o meu direito. Portanto, quando você diz, bom, há 600 pessoas, ou 700 pessoas que teriam direito a uma hipótese dessas que eu estou mencionando, bastaria um. Então, eu acho que mesmo sob o foco sistêmico, a interpretação que leva à prisão de terceira instância, de última instância, aliás, literalmente após o trânsito e julgado da sentença condenatória, não é? Porque você pode mudar. Você pode mudar. Eu acho que isso quando você não se conforma com o texto legal, você modifica, né? Então, eu acho que este é um tema que você tocou, e outro tema que você tocou também é a questão do Supremo, se deve ter mandato ou não, se a fórmula atual é correta. Eu confesso a você, quando fui constituinte, eu fui precisamente para a comissão, ou subcomissão, do Ministério Público e da Magistratura. E lá eu propus uma emenda, o presidente da fundação acho que era o José Costa, um deputado alagoano, e o relator era o Egídio Ferreira Lima, deputado pernambucano. E eu propus uma composição do Supremo em que ele seria, o juiz do Supremo teria 12 anos de mandato, né? Indicados 3 pelo Legislativo, 3 pelo Executivo e 3 pelo Judiciário, né? Seriam 9 ministros. Mas isso não prosperou. Prosperou essa fórmula que hoje existe. De qualquer maneira, ela tem certos controles, porque você veja, o presidente indica,
mas o presidente não é quem coloca o sujeito lá dentro. Ele chega lá depois do exame dos representantes dos estados, dos senadores. Você pode fazer uma crítica. Pô, mas os senadores não fazem uma sabatina para valer, como se faz, por exemplo, nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos já houve várias negativas, na verdade, de pessoas indicadas. Eles, para usar uma expressão livre, escarafuncham a vida do indivíduo, né? Até sob o ângulo pessoal. Não é? Então, eu acho que como o Senado acaba fazendo a sabatina, eu acho que do jeito que está, está bem. Apenas é preciso proteger a instituição e proteger os ministros. É lamentável, eu conheço ministros que já me contou que em certos momentos da vida nacional, aí, quando julgaram casos complicados, ele entrava no avião e a pessoa entrava, se ele estava sentado naquela poltrona logo no corredor, você batia nele, assim, de propósito. Isso não pode acontecer, porque a quebra da institucionalidade cria problemas para a democracia. E é isso que nós precisamos ter consciência. Né? E isto, a Ordem dos Advogados sempre faz com muita adequação, mas pode fazer campanhas nessa direção. Né? Aliás, é interessante, viu? Só concluindo, o Carlos Aires Brito, quando fez o mestrado na PUC, ele apresentou um trabalho interessante sobre o significado da palavra poder no texto constitucional. Então, ele pega lá, todo o poder emana do povo. E dizia, ele mostra, faz uma demonstração, diz aqui, a palavra poder tem o sentido de soberania, ou seja, aquele poder incontrastável, aquela capacidade de querer coercitivamente, capaz de fixar a competência, pertence ao povo. Depois ele vai adiante e diz, são poderes da União, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. São órgãos da União, que vão exercer o poder do povo. Né? Depois diz, o poder legislativo exercido pelo Congresso Nacional, o poder executivo, presidente da República, o poder judiciário, assim, assado. Diz aqui, a palavra poder tem o sentido de função. A função legislativa, a função executiva, etc. Muito interessante, uma sutileza, mas importante para compreender a mecânica do poder e a segurança que a institucionalidade dá a quem vive no país. Né? Acho que, basicamente, Ricardo, é isso que eu quero comentar a respeito da sua corretíssima interferência e indagação. Vamos lá, professor, parabéns mais uma vez. Eu quero passar de imediato a palavra para a nossa única representante feminina aqui nessa nossa conversa. Até peço desculpas às mulheres, porque estão subrepresentadas, mas, enfim, o brilhantismo da doutora Luciana Berardi vai ajudar a suprir um pouquinho essa deficiência na representação feminina. Então, eu queria passar a palavra à minha querida amiga, doutora Luciana Berardi, conselheira estadual da OAB, para suas considerações. Agradeço de coração, meu querido, brilhantismo. Olha o tamanho da minha responsabilidade representando essa mulherada guerreira que está por aí. Mas, enfim, professor, mais uma vez eu gostaria de agradecer imensamente a participação de Sua Excelência pela magnífica aula concedida, pela riqueza dos fatos históricos, mas, sobretudo, pela pujança da reflexão que nos impele a fazer sobre o direito constitucional brasileiro, a política atual e os seus reflexos sociais e humanistas. Eu vou tomar a liberdade de fazer uma pergunta dentro daquilo que o senhor ponderou, no sentido seguinte, não bastasse a crise mundial de saúde pública que o Brasil está se dando ao luxo de viver, uma grave crise também política se acirrou, a meu ver, em razão do desrespeito às orientações sanitárias mundiais. Por conta disso, voltou-se a falar em impeachment do presidente da República. É sabido que essa figura do impedimento, ela é muito violenta do Estado jurídico, do Estado-nação. Em 1986, a Comissão Afonso Arinos, formalmente conhecida como Comissão de Direito Constitucional, fez uma proposta do que hoje nós poderíamos chamar de presidencialismo misto, pois pelo anteprojeto haveria a figura do presidente da República e do presidente do Conselho por ele nomeado. O fato é que esse anteprojeto acabou não sendo apresentado à Assembleia Constituinte, porque sobre o argumento do presidente José Sarney, que poderia causar uma
crise institucional entre os poderes. Nesta proposta, não foi apresentada, então, caberia ao titular do cargo de presidente do Conselho a chefia do Poder Executivo sob os auspícios do presidente da República, que, de acordo com a previsão constitucional, passaria a exercer um cargo mais próximo de Estado. Eu gostaria de saber, na opinião de Vossa Excelência, que foi deputado constituinte, participou desse momento tão solene para o nosso país e que ocupou, né, os 3 poderes, segundo Montesquieu, né, se Vossa Excelência acha que o regime jurídico misto seria mais conveniente para o Brasil e se Vossa Excelência acha também que isto poderia ser revisto neste momento que nós estamos vivendo. Olha, também muito bem colocado. Eu vejo que aqui eu estou orgulhoso daqueles que foram meus ex-alunos, né, porque fazem perguntas interessantíssimas, de quem entende, de quem conhece o assunto, né, Luciano? Fico muito feliz com isso. Mas aí é o seguinte, realmente você tem razão. Havia uma chamada Comissão de Notáveis, né, presidida pelo professor Afonso Arinos de Melo Franco, mas que até foi apresentada, sempre que nos primeiros momentos a discussão era se deveríamos seguir a comissão, aquele trabalho pré-feito, ou começar do zero. E a tendência, a hipótese da Constituinte, foi começar do zero. Criaram-se comissões, 6, 7 comissões gerais, Comissão da Tripartição do Poder, com subcomissões, Comissão da Ordem Econômica, Comissão da Ordem Social, etc., com subcomissões também. E depois houve, até só para contar rapidamente, depois que estas subcomissões trabalharam, cada comissão chegou às suas conclusões e o resultado destas comissões, eram 8 ou 9 comissões, foram para uma chamada comissão de sistematização, que era para reunir todas estas conclusões. E, ao final, acabou indo, isso estou falando depois de um longo debate, com problemas os mais variados, né? Depois foi para uma chamada comissão de redação. E eu tive até a satisfação, como era professor de direito constitucional, as pessoas diziam, Temer, você tem que participar de tudo. Então, eu participava do plenário, participei da comissão de sistematização, que tinha 90 membros, e participei da comissão de redação, que tinha 24 ou 25 membros, não mais do que isso. Né? E interessante, você sabe, Luciano, que nós fizemos trouxemos alguma coisa do parlamentarismo. Eu dou exemplo, por exemplo, da medida provisória. Você sabe que a medida provisória ela é compatível com o sistema parlamentarista, mas é incompatível com o sistema presidencialista, porque foi copiada do direito italiano, e a Constituição italiana, quando trata da medida provisória, lá o sistema é parlamentar, de governo, né? Ela diz que o governo pode editar, vírgula, sob sua responsabilidade, vírgula, medidas provisórias em caso de urgência, o relevante interesse público, etc. Ora bem, o que nós fizemos aqui? Nós adotamos a medida provisória ao fundamento de que ele era um substituto do decreto-lei, né? Porque o decreto-lei era autoritário lá atrás, né? Mas tiramos o sob sua responsabilidade, porque no caso do parlamentarismo, se a medida provisória, eventualmente proposta pelo primeiro-ministro, não fosse aprovada, pelo chefe de governo, não fosse aprovada, a tendência era cair o governo. Porque a responsabilidade aí é a responsabilidade política. Não é? Nós tiramos isso. Então, a utilização da medida provisória aqui, convenhamos, tem sido utilizada com muita frequência. Né? Então, mas só para dizer que houve uma introdução de um sistema, de um instrumento que é típico do parlamentarismo no sistema presidencialista. Né? E, de fato, isso leva à conclusão de que você precisa ter uma harmonia muito... Até eu conto mais um fato. Você sabe que na comissão de redação, a regra que dizia dos poderes, dizia assim, são poderes da União, legislativo, executivo e judiciário. Eu pedi a palavra e disse, olha, até quem estava presidindo a reunião naquele dia era o Jobim, que fazia parte até da comissão. Né? Eu disse, olha, eu quero fazer uma ponderação. Como nós acabamos adotando o presidencialismo, no presidencialismo, a divisão entre os órgãos do poder, das atividades, são mais claras. E a tradição constitucional, no presidencialismo, é que são poderes da União, vírgula, independentes e harmônicos entre si, vírgula, legislativo, executivo e judiciário. Isso entrou na comissão de redação, como consequência da ideia
do presidencialismo, né? Então, realmente, e você pergunta, será que não seria útil a ideia? No fundo, você propõe uma espécie de semipresidencialismo, semiparlamentarismo, em que o presidente tem funções relevantes, e o primeiro-ministro, de igual maneira, passa a ser o chefe da administração. Você sabe, eu não sei se tem alguma pergunta nesse sentido aí pela frente, mas eu já vou dizendo que eu exerci uma espécie de semipresidencialismo no meu governo, porque eu disse a vocês que eu trouxe o Congresso para governar comigo. E eu até trabalhei com o ministro Gilmar Mendes. O Gilmar era na época, presidente do TSE, e eu, presidente da República. Nós trabalhamos num projeto de um semi-parlamentarismo, semi-presidencialismo, ao estilo português ou ao estilo francês, em que o presidente também tem grande presença governativa, né? É chefe das Forças Armadas, é chefe da diplomacia, tem uma série de funções. E o primeiro-ministro trata da administração em geral. Qual é a vantagem, penso eu? A vantagem é a seguinte: você, se tiver que cair o governo no semi-presidencialismo, porque eu não imagino o parlamentarismo puro, como é o caso da Inglaterra, né? Imagina esse presidencialismo, volto a dizer, no estilo francês ou no estilo português. Porque se cai o governo, não cria tanto trauma. No presidencialismo, cai o presidente, é um trauma. Eu participei disso, eu acabei assumindo em face do impedimento. E veja o trauma institucional que isso causou no passado, de igual maneira. E agora também se fala, olha, pouco tempo depois, vamos propor impeachment aí do presidente, impedimento do presidente. É mais um trauma institucional. Então, digo eu, em resposta à sua pergunta, se nós adotássemos uma espécie de semi-parlamentarismo, semi-presidencialismo, né, você teria mais tranquilidade, porque o voto de desconfiança que derruba o governo no parlamentarismo é o impedimento do presidencialismo, né? Mas seria menos traumático. Por isso que eu acho que as suas ponderações estão corretas, né? Vamos lá. Obrigado mais uma vez, professor. Eu queria passar a palavra agora de imediato para o doutor Marcelo Fiore, querido amigo, vice-presidente da Comissão de Direito Constitucional e meu veterano lá na PUC de São Paulo. Por favor, Marcelo. Obrigado, Rui. Presidente, eu vou fazer uma breve ligação desse tema de semipresidencialismo com uma matéria que saiu hoje na Folha de São Paulo, escrita pelo ministro Delfim Neto, falando, inclusive, sobre a sua gestão. Existe, obviamente, no início da sua palestra, no início da sua aula, se falou sobre a sobreposição da saúde à economia. Não existe dúvida com relação a isso. É evidente que se discute até onde um assunto interfere no outro, indo lá para o artigo 1º da Constituição, os incisos 3 e 4, quando se fala da dignidade da pessoa humana, do trabalho e da livre iniciativa. A dignidade da pessoa humana está intimamente ligada a um trabalho digno, a um trabalho que possa conceder ao cidadão o mínimo de dignidade com relação a receber um salário, a fazer dinheiro na livre iniciativa como empresário para que possa sobreviver. E da mesma maneira como a saúde do cidadão está prejudicada, a saúde da empresa, de maneira geral, está tão prejudicada quanto a do cidadão neste momento. Durante o seu governo, houveram algumas ações de injeção de capital na economia, né? 44 bilhões, quando se fez a liberação do Fundo de Garantia, uma ação que foi praticamente repetida pelo governo atual. Houve-se uma mudança da política econômica na reforma trabalhista, na lei do teto de gastos, que o presidente citou há pouco. Foram diversas ações que hoje servem como sustentáculo para tão esperado equilíbrio fiscal. E essas ações geraram
a entrega da faixa ao atual presidente com uma situação de caixa bastante confortável. A saúde do ser humano, ela tem eventualmente um remédio e está se discutindo se usa o princípio ativo X ou Y, pesquisas de vacina e tudo mais, mas esta saúde a gente ainda não pode salvar. Ou a gente salva da maneira como nós podemos nesse momento, em virtude de não conhecer o vírus, como ele se apresenta. A saúde econômica das empresas, nós sabemos como salvar. O governo, na minha opinião, deveria ser o primeiro a agir para socorrer aqueles que têm alguma dificuldade. O governo, em tese, apresentou diversos planos, se falou de 300 bilhões no início, para depois chegar até um discurso do Paulo Guedes com 40 bilhões de incentivo à economia do pequeno e médio empresário. Mas, de maneira geral, esse dinheiro não está chegando a quem deveria efetivamente chegar. Até uma das últimas matérias, um dos últimos levantamentos que se fez, tem 1% das empresas, ou um pouco mais de 1%, que teve acesso a esse dinheiro que foi disponibilizado pelo governo através dos bancos particulares. Não vamos discutir a maneira, mas nós vamos discutir que o governo acena com um remédio e ele fala para o empresário: olha, eu tenho o remédio para que você preserve os empregos, para que você consiga sustentar, mas ele não permite que esse remédio chegue ao empresário. O presidente tomou uma série de iniciativas econômicas, óbvio que em outra situação que não envolviam na pandemia, mas para acelerar a economia e para tentar alcançar o tão almejado equilíbrio fiscal. O que se poderia fazer neste momento e qual é a responsabilidade do governo federal em não socorrer quem ele deveria de fato socorrer? Olha, Marcelo, atualíssima a sua pergunta, né? Diz quase uma coisa do cotidiano hoje, né? Realmente tem havido anúncios, não é, de liberação de recursos que seriam destinados a essa atividade econômica, mas eles parecem que estão com dificuldade de chegar lá na ponta. Não é? Essa é a sua preocupação. Eu acho o seguinte, e veja, é interessante quando se fala em amparar as empresas, até convenhamos, a micro e pequena empresa, porque você sabe que, estatisticamente, a micro e pequena empresa dá mais de 60% dos empregos no país. Né? A contrata 1, 2, 3, mas somando as micro e pequenas empresas é quem dá muito emprego no país. O que está em pauta, na verdade, não é exatamente a empresa, é a empresa como garantia do emprego. Né? Então, digamos assim, porque as grandes forças motrizes do país, no plano econômico, é o empresário e o empregado. O empresário, o empregador e o empregado. Essas são as forças mobilizadoras, motrizes, motoras do nosso país. Então, o que o governo federal tem feito? Em primeiro lugar, ele tem realmente liberado valores para os mais vulneráveis. A história dos R$600, ou R$1.200, né? Parece que foram mais de 50 milhões de pessoas alcançadas por esse sistema. Por outro lado, também se fala, e já há dispositivos propostos para financiar a micro e pequena empresa. Não é? Embora ontem ou antes de ontem eu vi alguém do governo dizendo que micro e pequena empresa não precisa ajudar. Não é assim, não. Precisa ajudar porque eles dão muito emprego. E também é preciso facilitar o financiamento para as grandes empresas, com o objetivo de manter o emprego, para manter a saúde da empresa, na verdade, em consequência, manter a saudabilidade empregatícia no país, na verdade. E nisso precisam entrar os bancos, tanto os bancos oficiais como os bancos privados. Eu tive crises no meu governo e eu centralizava um pouco essas coisas lá no meu governo, né? Botava um gabinete de crise e comandava aquilo juntamente, falando com os governadores, permanentemente, com o legislativo, com o executivo. Né? Então, digo eu, nesta hipótese, é preciso que os bancos todos colaborem, né? Com a saudabilidade das empresas. Então, a crítica que se pode fazer, penso eu, é que o dinheiro tem sido anunciado, mas não tem chegado, que é o que você acabou de mencionar.
não é? Esta agilização é que se faz necessária. Agora, como convenhamos, toda essa história da pandemia, lamento dizer, parece que não é coisa para terminar no fim deste mês. Isso vai levar mais algum tempo. Eu acho que, nesse período, o governo tem que liberar esses recursos. E daí vai surgir, não é, Marcelo, aquele problema que eu falei no início. Bom, vai tumultuar a economia. Você recupera a economia depois. O que se não pode é fazer com que essas empresas quebrem, porque tem algumas já pedindo recuperação judicial, algumas até indo à falência. Né? Isso é ruim, porque você perde o emprego. E daí você cria um drama social extraordinário. Ou seja, o governo tinha que voltar todo o seu potencial econômico e financeiro para o financiamento dessas empresas. E aí eu concordo um pouco com você. Às vezes tem falhado um pouco essa atuação governamental que teria que ser muito presente, muito forte. Né? Isso tem faltado no nosso país. Eu lamento dizer, mas quando eu verifico empresas pedindo recuperação judicial, empresas pedindo falência, né? Eu digo, meu Deus, isso vai gerar desemprego. E o desemprego gera mesmo tumulto social. Né? O sujeito, nós que somos da classe média, nós conseguimos suportar bem essa pandemia. Né? Mas quem vive do dia a dia, e olha o número de trabalhadores informais, gente que vive por conta própria, de vender coisas, né? Para dar o exemplo, claro, do carrinho, pipoca, cabeleireiro, etc., é uma turma imensa no nosso país. Né? Então, acho que nós precisamos insistir. Eu tenho falado com alguns colegas do parlamento que me procuram, eu estou discreto, naturalmente, como ex-presidente, mas quando me dizem, fazem essas colocações, eu digo exatamente isso que eu estou passando a você. Né? Agora, eu gostei muito do artigo do professor Delfim hoje. Viu? Muito bem, professor. Desculpa, Rolo, existe alguma maneira da gente conseguir, se o governo federal não agir como que constitucionalmente, considerando o artigo 1º, inciso 3º e 4º, como é que a gente faz ele agir, professor? Entendi. É uma questão interessante. Né? Quer dizer, qual é o remédio jurídico se o governo não agir? Né? Aí eu acho que mais, viu, Marcelo, mais é uma movimentação política. O Congresso poderia entrar nisso, né? Fazer uma grande mobilização política para o governo fazer. Porque judicialmente você não tem. Que medida você teria para dizer, bom, eu vou ao judiciário para que o judiciário obrigue o executivo a tomar providências de natureza econômica? Isso seria aquilo que nós condenamos no começo, uma interferência nas funções do executivo. Né? Eu acho que isso não seria possível. Seria possível uma mobilização política geradora de uma norma legal obrigatória em relação ao governo federal e, quem sabe, aos governos estaduais. Né? Muito bem, professor. Eu queria pedir mais 2 minutinhos da paciência do senhor para eu fazer a minha pergunta. Ainda não fiz a minha pergunta. E aí, na sequência, eu peço para o senhor, professor, que o senhor possa, então, responder essa minha pergunta e já fazer as suas considerações finais, por favor, porque aí, na sequência, eu passo a palavra para o doutor Ricardo Toledo, ele já encerra a nossa conversa de hoje. Não queremos mais ocupá-lo, o senhor que já foi tão gentil em nos atender, mas então, mais poucos minutos, prometo que a gente termina. E como o professor sabe, eu venho de uma família que é ligada ao direito eleitoral. E por estar ligado ao direito eleitoral, eu mesmo atuo nessa área do direito eleitoral desde o meu primeiro ano da faculdade, que eu estagiava com meu falecido pai. Então, por estar vinculado ao direito eleitoral, eu queria fazer uma pergunta envolvendo o nosso sistema de governo. O senhor falou na sua exposição, professor, e, claro, concordo gênero, número e grau com aquilo que foi falado, palavras do senhor. O Poder Executivo tem que trabalhar junto com o Poder Legislativo. Está perfeito, acho que ninguém aqui vai discordar disso, mas eu diria que isso é o campo do dever ser e não daquilo que a gente tem visto ultimamente e recentemente também. O senhor falou de uma crise sanitária que nós realmente estamos enfrentando, uma crise econômica que vem em decorrência da pandemia. Eu quero falar com o senhor de uma crise que eu chamo de crise de representação ou de representatividade.
A classe política, lamentavelmente, infelizmente, ela está em total descrédito. O que a população fala é que político não vale nada, generalizando. E eu não concordo com isso não, viu, professor? Eu estou dizendo aquilo que a gente ouve aí, lê nos jornais, ouve na imprensa, ouve das pessoas conversando, dos amigos, enfim, um descrédito total da classe política, infelizmente, aqui em geral. Não estamos falando especificamente de ninguém. O nosso presidencialismo, professor Michel, é chamado de presidencialismo de coalizão, mas também é compreendido por setores, inclusive da imprensa, como um presidencialismo de cooptação. Nesse chamado presidencialismo de cooptação, ou o chefe do Poder Executivo abre as portas do governo, digamos assim, para o Congresso Nacional, e a gente ouve muito falar de ministério porteira fechada, se o presidente, aqui eu não estou falando de nenhum presidente especificamente, eu estou generalizando, se o presidente que está lá sentado no poder, ele não entrega um ministério porteira fechada para o partido A, B ou C, ele não consegue esse chamado presidencialismo de coalizão, não consegue aprovar os projetos de lei, não consegue aprovar a lei orçamentária, não consegue aprovar emendas constitucionais, porque ele não tem voto no Congresso e, para ele conseguir os votos no Congresso, ele precisaria, entre aspas, essa cooptação do parlamento. O nosso parlamento hoje, presidente, ele conta com, estou falando aqui especificamente da Câmara dos Deputados, que o senhor foi presidente, que o senhor presidiu. Aliás, mais de uma vez, umas 2 ou 3 vezes, o senhor foi presidente da Câmara dos Deputados. O nosso atual Parlamento Federal, a Câmara dos Deputados, conta com representantes de 30 partidos. 30 partidos com representação na Câmara dos Deputados. Eu pergunto para o senhor, esse nosso modelo atual, do chamado presidencialismo de coalizão / presidencialismo de cooptação, seria um modelo esgotado? O senhor já falou alguma coisa a respeito do semipresidencialismo, do parlamentarismo. Eu gostaria de ouvi-lo mais um minutinho a respeito dessa questão. Seria o caso de nós adotarmos o parlamentarismo, por exemplo? O nosso atual presidente da República, ele fala de uma nova política, tem falado muito disso, mas já está fechando acordos com o Centrão, que é o que a gente acompanha aí na imprensa. Então, a pergunta é, nosso modelo atual estaria esgotado? O senhor acha que não? Podemos continuar do jeito que está? Poderíamos evoluir para um semipresidencialismo ou para um parlamentarismo? Ou não seria a evolução, seria, na verdade, um retrocesso? Eu gostaria, então, por favor, já parabenizando o senhor, porque eu não vou voltar a falar, parabenizando o senhor pelas ponderações até aqui feitas, agradecendo muito que o senhor esteja aqui conosco, nos dando essa aula. Então, que o senhor, por favor, já responda essa minha pergunta, já faça suas considerações finais para a gente encerrar os nossos trabalhos de hoje. Muito obrigado. Obrigado a você pela pergunta, muito própria e muito oportuna, viu, Alexandre? Aliás, você sabe que eu frequentei muito escritório do seu pai. Eu fui presidente de um partido há muito tempo e tinha lá os problemas partidários, seu pai é que dava assistência, certamente bem assistido por você, tenho absoluta convicção, não é? Mas, para ingressar na sua pergunta, em primeiro lugar, eu quero dizer, essa história de dizer que político, porque muitos candidatos, é interessante ele ser candidato, eu não sou político, não é? Ele não lida com o conceito político, é polis, né? Quem quer governar a polis, a União, Estado e Município, exerce política. Então, se eu não sou político, é a barbaridade, não é? Primeiro ponto. Segundo ponto, a história da velha e da nova política. Eu vi uma coisa até do Obama interessante, ele falou numa universidade, que ele era paraninfava aos alunos, ele disse, olha, quando você entra num avião, você quer saber se o piloto, quantas horas de voo tem, etc, etc, etc. Você vai a um médico, você quer saber quanto tempo o médico tem de atividade, quais foram os sucessos dele, etc, etc, etc. Na política também. De alguma maneira, quando você vai eleger alguém, ou você sabe que o sujeito tem uma ação social assim, assado, ou tem uma ação política no sentido administrativo ou legislativo, também muito eficiente, né? Então, essa distinção entre velha política e nova política é um absurdo. Porque eu pergunto, como perguntei num artigo que escrevi no Estadão há pouco tempo, eu dizia, mas é da velha política, por exemplo,
a recuperação democrática do país. Eu falo da velha porque agora tem 31 anos. Né? É da velha política o Plano Real, por exemplo, que deu estabilidade monetária ao país, combateu a inflação. É da velha política a entrega, por exemplo, da telefonia para entes privatizados. Vocês se lembram, há 30 anos atrás, para você obter um telefone, você tinha que se inscrever, esperava 2 anos para obter um telefone. Era tão precioso que você indicava as ações no imposto de renda. Hoje você precisa fugir das ofertas de telefone celular, não é verdade? Todo mundo quer entregar telefone para você. Então, isso é da velha política. Né? É da velha política, convenhamos mais proximamente, né? As ações sociais que foram feitas. Eu mencionei Bolsa Família, Bolsa Minha Casa Minha Vida, os direitos individuais que foram estabelecidos, são da velha política, por acaso? São da velha política as reformas que eu fiz no meu governo, a queda da inflação, a queda dos juros? Isso é da velha política? Não é. Não existe velha política e nova política. Para repetir alguns políticos hoje, existe a boa política e a má política. A política equivocada e a política correta. Isso é que existe. Né? Esse é um segundo ponto da sua indagação. O terceiro ponto, essa história de falar em presidencialismo e cooptação, veja bem, em primeiro lugar, você tem que governar com o Congresso. Você trazer o Congresso para governar com você, eu, por exemplo, fiz uma coalizão político-partidária. Eu chamei os partidos que apoiavam e disse, olha, vocês vão governar comigo. Então, o que acontece? Muitos deles indicaram nomes. E eu fazia o quê? Uma triagem não só profissional, como ética, etc. E os partidos indicaram e me ajudaram muito no governo. Terceiro ponto, fala-se muito, o governo liberou emendas para os parlamentares. As emendas são impositivas. Hoje, tanto as emendas individuais, as emendas orçamentárias, tanto individuais como de bancada, chamadas emendas de bancada, são impositivas. Você tem que liberar. Primeiro ponto. Muitas vezes, você também libera valores para os municípios e os estados, que pleiteiam no governo federal e são patrocinadas por deputados e senadores. Então, o deputado e senador, quando vai atrás de uma verba, digamos até extra-orçamentária, ele vai para construir uma fonte luminosa, uma quadra de esportes, umas casas a serem construídas, asfaltar ruas na cidade, o que gera, digamos assim, prosperidade naquela região, gera emprego. Né? Agora, o problema não é o problema da cooptação, não, o problema é da corrupção. Quando você entrega esses valores para o município, tal lugar, e há uma corrupção, né? Há um desvio, a propina, daí sim. Mas nós evoluímos tanto que mesmo esse sistema está muito apurado. Você sabe que hoje, mais do que nunca, né? Você vê o número de ações da Polícia Federal, do Ministério Público, da magistratura, né? Pegando até membros seus, até muitas vezes. Então, este é o problema. Não é o problema da entrega da verba, é o problema da aplicação da verba para saber se ela é bem aplicada ou não, se há propina ou não há propina. Este é o problema. Então, eu com a devida licença, eu digo que não devemos fazer essa distinção entre governo de coalizão e governo de cooptação, né? Porque ela não se aplica nos dias atuais. O que se aplica, sim, é o combate à corrupção, isso sim. Né? E terceiro ponto, para finalizar, eu acho, já pude dizer aqui, acho que o presidencialismo, semipresidencialismo ou semiparlamentarismo seria o ideal, Alexandre, porque você evitaria crises institucionais, crises traumáticas para as instituições como um impedimento. E nós falamos de coisas concretas, eu estou falando de 31 anos de existência do Estado, porque para nós o Estado, para nós da área jurídica, o Estado existe a partir de 5 de outubro de 88. Né? É sobre o foco jurídico que deve nos interessar. Você já teve 2 impedimentos, ainda agora muita gente pleiteando um terceiro impedimento. É uma coisa complicada. Então, eu acho que a adoção enfim, transferir, digamos, a chefia da administração para o parlamento, primeiro faz com que você, ao apontar o dedo, você não aponte apenas para o executivo, você vai apontar o dedo para o legislativo, porque o legislativo passa a ser executor, juntamente com o executivo, até o executivo em menor escala, porque na proposta que nós falamos, né, é uma proposta em que o presidente chefia as Forças Armadas, chefia a diplomacia, ele escolhe o primeiro-ministro e outras atividades.
Mas a grande atividade administrativa compete ao parlamento. Então, o parlamento, ao invés de só apenas legislar, ele legisla e executa, o que eu acho útil para um sistema governativo. Acho que isso é que, mais ou menos, eu gostaria de responder. E, em palavras finais, como você me sugere, eu quero dizer a satisfação que eu tive de revê-los, muitos dos meus ex-alunos, de debater esse tema. Eu não dei aula, não. Eu coloquei umas preliminares exatamente para ensejar o debate que vocês proporcionaram. Eu digo que eu, sem embargo de estar afastado das aulas, hoje à noite eu vou dormir mais enriquecido com as noções que vocês me passaram. Muito obrigado a vocês. Doutor Ricardo. Obrigado, agradeço mais uma vez, professor Michel, pela exposição, sempre muito enriquecedora. Saímos todos nós engrandecidos com a sua exposição e manifestação aqui. Eu registro meus agradecimentos à Luciana, ao Marcelo, que também faz um trabalho maravilhoso na comissão. Já é o terceiro evento sobre a mesma temática, né? A pandemia e a atual conjuntura político-constitucional. Já trouxemos o ex-ministro José Eduardo Cardoso, o professor Pedro Serrano na segunda, e hoje o professor Michel Temer. Então, parabenizo, que tem sido um trabalho de referência que a comissão tem feito. E o Alexandre Rolo, por tabela, toda a sua equipe, todos os funcionários da Ordem que estão aqui conosco. Agradeço a todos os que até este horário nos acompanharam pelo YouTube, por aqui. E sexta-feira tem mais, né, Rolo? Temos uma nossa, não é isso? É isso aí. Então, obrigado a todos e até a próxima. Muito obrigado. Boa noite, muito obrigado, presidente. Obrigado a vocês. Na próxima, de gravata. Obrigada, boa noite. Não, precisa. Não, continua assim, só conversa conosco, que já está ótimo, e fica aqui o convite para a gente fazer mais uma em breve. É um prazer. Aquele abraço a vocês. Obrigado, professor. Obrigado, Rolo. Obrigada a todos. Boa noite.